Entre 1945 e 1950, a Europa buscava reconstruir sua identidade cultural em meio às ruínas da guerra. Nesse cenário emergiu Asger Jorn, artista dinamarquês falido, inconformado e visceral, que encontrou apoio decisivos em Elna Fonnesbeck Sandberg, viúva excêntrica e influente. Com seu apoio financeiro e intelectual, Jorn pôde pintar, viajar, publicar e se inserir nos círculos que gestavam uma nova ruptura simbólica na Europa. Foi nesse período que ingressou no Grupo Cobra, coletivo formado por artistas de Copenhague, Bruxelas e Amsterdã que rejeitavam a racionalidade formal da arte moderna. O Cobra defendia a espontaneidade, o instinto e o caos como formas de libertação estética e política, valores que dialogavam diretamente com o espírito combativo de Jorn, inspirado por Marx, Nietzsche, dadaísmo e existencialismo. Jorn via a arte como arma contra a normatividade burguesa. Sua trajetória, embora impulsionada por redes discretas de apoio cultural, foi movida por uma convicção profunda: a arte não como adorno, mas como subversão. Em 1957, fruto das experiências anteriores no Grupo Cobra, e das redes culturais formadas por Asger Jorn, nasce a Internacional Situacionista. Sua proposta ia além da arte, era um chamado à insurreição simbólica total, uma guerra contra a cultura espetacularizada, contra o consumo como sentido da vida, contra a ordem moral herdada. Essa organização não era apenas artística, nem meramente política. Era um laboratório filosófico de destruição simbólica, com forte inspiração marxista, nihilista, anarquista e, em seu núcleo, estética. A arte não deveria mais ser contemplada. Ela deveria ser vivida e dissolvida. Embora muitas vezes ofuscado pelo carisma intelectual de Guy Debord, foi Asger Jorn quem financiou e estruturou os primeiros passos da IS. Guy Debord, jovem francês inquieto, autodidata e profundamente influenciado por Hegel, Marx e Lautréamont, logo tomou as rédeas da IS. Seu lema: a crítica da vida cotidiana. Debord percebeu que a sociedade moderna era mediada por imagens, por narrativas simuladas, o espetáculo. A televisão, os outdoors, a publicidade, os mitos de consumo, os heróis fabricados, os slogans publicitários, tudo isso fazia parte de uma prisão sensorial e simbólica. A luta, portanto, não era mais pelo pão. Era pela alma, pela percepção. A radicalização teórica de Debord exigia ruptura com o passado e com o esteticismo da primeira fase da IS. Em 1961, ele rompe com Jorn, não por desavenças pessoais, mas por coerência doutrinária. Debord via na pintura um resquício de elitismo, de alienação. A arte devia ser negada, sabotada, dissolvida em ações urbanas, sabotagens culturais, panfletos e intervenções na vida cotidiana. A partir daí, a IS se transforma num organismo feroz, clandestino e implacável, operando com rigidez leninista e estética dadaísta. O que Elna e Jorn haviam iniciado com apoio de poucos, virou, pelas mãos de Debord, um movimento subterrâneo de alcance continental. Ainda que pequeno em número, seus ecos se espalharam por universidades, influenciando departamentos de filosofia e crítica cultural, por cineastas, jornalistas e escritores que adotaram a crítica do espetáculo, por estudantes e jovens que, poucos anos depois, explodiriam em maio de 1968. A IS nasceu como seita estética e virou célula revolucionária cultural. A arte foi sabotada. A cultura, desfigurada. A política, transformada em performance. Em 1967, Guy Debord publica A Sociedade do Espetáculo, uma obra seminal que condensava décadas de fermentação teórica, de Marx à psicanálise, do dadaísmo ao existencialismo, em uma acusação frontal contra o capitalismo moderno, a indústria cultural e a própria estrutura da percepção coletiva. A tese central era clara: a realidade havia sido substituída por sua simulação. As relações humanas foram mediadas por imagens.
O ter substituiu o ser, e o parecer venceu ambos. O espetáculo, portanto, não era um show de TV. Era o próprio mundo, reorganizado para a passividade. Nos anos 60, a juventude ocidental já dava sinais de esgotamento da ordem vigente. O tédio burguês na Europa do pós-guerra, a Guerra do Vietnã como espetáculo televisivo, o consumo em massa esvaziando significados, a academia tomada por disputas filosóficas entre estruturalistas e marxistas, e a música, o cinema e a moda transbordando mensagens de transgressão simbólica formavam a bomba cultural. Faltava apenas o fósforo. Em maio de 1968, Paris vira palco de um levante jovem, cultural e ideológico. O que começou como uma ocupação estudantil contra reformas educacionais explode em uma greve geral com milhões de pessoas nas ruas. Mas algo chama a atenção: as palavras de ordem nas paredes de Paris não eram clássicas bandeiras trabalhistas. Eram frases situacionistas. Slogans poéticos. Grafites filosóficos. Não foi um movimento sindical, nem uma revolução política. Foi a encarnação estética da crítica situacionista. Em 1972, Debord dissolve oficialmente a IS, alegando que qualquer continuação a partir dali significaria institucionalizar o anti-institucional. A partir dos anos 70, as ideias da IS começam a permear as universidades, a publicidade, o cinema, a música e, mais tarde, os protestos antiglobalização, a crítica à mídia e o ceticismo do mundo digital. Eles se dissolveram enquanto grupo, mas se tornaram vírus cultural. Aqui reside a ironia suprema: a IS foi absorvida pelo próprio espetáculo que queria destruir. Seus slogans viraram camisetas. Suas ideias alimentaram rebeldia de mercado. Sua estética virou marketing. Sua crítica ao consumo virou diferencial competitivo. O Leviatã simbólico era maior do que Debord imaginava. Ele não apenas digeria seus inimigos, ele os transformava em produto. A revolução simbólica explodiu. Mas ela não foi política, foi perceptiva. Mudou a linguagem, os signos, os mitos, e foi essa mutação simbólica que pavimentou o caminho para a derrocada lenta dos valores tradicionais. A partir dali, nada mais era verdadeiro, só simbólico. Com o fim da Internacional Situacionista em 1972, muitos intelectuais imaginaram o fim de um ciclo. Mas foi exatamente o contrário. O pensamento situacionista não morreu, ele se dissolveu no tecido da cultura ocidental. Nos anos 70 e 80, a subversão simbólica se tornou mainstream, não porque foi vencida, mas porque se tornou útil para o sistema. A crítica à moral virou erotismo publicitário. O detournement virou linguagem de campanha. A estética punk virou figurino da MTV. O niilismo virou filosofia de boutique. A base do pós-modernismo é simples e devastadora. Não há verdade, apenas discursos. Não há história, apenas narrativas em disputa. Não há identidade fixa, apenas performances. Não há realidade objetiva, apenas simulações. A consequência disso para o Ocidente cristão foi a erosão das últimas colunas simbólicas, a autoridade paterna, a moral religiosa, a nação, a arte como expressão de transcendência e a linguagem como representação do real. Com a morte da metafísica cristã na academia e o esvaziamento simbólico da modernidade, algo inusitado acontece: o retorno do ocultismo, disfarçado de estética, performance ou espiritualidade alternativa. Celebridades e artistas das décadas de 70 e 80 começam a brincar com símbolos esotéricos. Triângulos, olhos, pentagramas, máscaras, invocações, alusão a entidades antigas. Interesses explícitos pela cabala, hermetismo, tarô, alquimia. Referências recorrentes a figuras como Aleister Crowley nos bastidores da música, da moda e do cinema. Em um mundo onde o sagrado foi exorcizado, o profano se tornou fetiche.
Se Guy Debord alertava que a percepção era a última fronteira da liberdade, os engenheiros culturais dos anos 80 entenderam que dominar a cultura pop era dominar a alma. Empresas, gravadoras, estúdios, publicitários e think tanks aprenderam a manipular signos. Não apenas para vender, mas para moldar comportamento. As narrativas da Disney foram reformuladas. Os heróis da infância começaram a encarnar arquétipos diluídos e contraditórios. O marketing passou a falar de identidade, emoção, pertencimento. A TV se tornou uma espécie de templo secular de formação simbólica. O capital e a contracultura se fundiram, e o resultado foi um novo tipo de religião, a religião do eu, do consumo, da imagem, e da constante reinvenção de si. Guy Debord, vivendo à margem, percebeu a ironia trágica. O sistema que ele denunciou havia se tornado mais poderoso usando exatamente suas ferramentas. Isolado, alcoólatra, ferido, ele encerrou sua vida em 1994 com um tiro. Mas suas ideias, mesmo diluídas, estavam em toda parte, na crítica midiática, nos videoclipes, nos protestos urbanos, na cultura hacker e anarquista digital, nas primeiras articulações do que viria a ser a nova dissidência. Era o início da era do vazio, e ela veio com neon, cocaína e videoclipe.